O mercado imobiliário está bombando. Apesar dos preços, a cada dia surgem novos lançamentos. Em 2013, foram mais de 21 mil novas unidades imobiliárias só na cidade do Rio de Janeiro. Os aluguéis, por sua vez, dispararam e a projeção é que o setor se mantenha no mesmo patamar em 2014. O Rio em Foco está no ar. Os aluguéis ficaram tão caros que expulsam moradores e comerciantes tradicionais de espaços que ocupavam há anos na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Para conversar sobre o setor imobiliário, estão aqui Roberto Kaufmann, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Sinduscon, e Leonardo Schneider, vice-presidente do Secov Rio. Preços muito altos em algumas regiões como a zona sul do Rio e superoferta em outras como a Barra, Recreio e Jacarepaguá. Está havendo uma bolha na cidade do Rio de Janeiro? Esse termo bolha não é um termo bem apropriado, porque bolha ficou muito marcado com aquele episódio que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em Espanha, Portugal e na década de 90 até com o Japão também. E no Brasil não é isso que a gente está encontrando, né? Você tinha um déficit habitacional muito gigantesco, né, antes dessas construções acontecerem. São uma série de fatores, passa também pela questão do déficit, mas uma série de fatores que fez com que o mercado realmente se valorizasse ou recuperasse o valor que hoje chegamos. Então, assim, você teve um movimento muito forte de uma demanda. O que aconteceu? Que o próprio acontecimento que teve nos Estados Unidos, com aquele estouro daquela bolha, alguns bancos, algumas instituições financeiras tradicionais quebrando, movimentou um pouco o nosso mercado aqui também. Porque com essa inconstância, com essa alto e baixo do mercado financeiro, o mercado de imóveis é um mercado mais conservador. Então, muita gente que não sabia onde investir... Direcionou os investimentos para o mercado imobiliário. Isso, que é um mercado mais seguro, um mercado mais de longo prazo. Não sei se eu estou falando muito difícil, mas é um mercado que você tem uma segurança, tem um tijolo ali, você tem um imóvel, tem uma garantia, tem um documento. E isso, a construção civil viu essa oportunidade e aproveitou esse momento? A gente pode dizer que foi isso? Deixa eu explicar. A bolha imobiliária que aconteceu fora do país é que esses outros países permitiam que você desse em garantia o imóvel para outros empréstimos, coisa que não ocorre aqui no Brasil. O nosso sistema imobiliário de financiamento, ele não permite que a unidade financiada seja dada em garantia para outros empréstimos, coisa que não acontecia nos Estados Unidos, na Espanha, no Japão. Então, a pessoa se endividava tremendamente. No Brasil, o máximo que a pessoa pode comprometer, a família, é 30% da renda. Então, a bolha imobiliária só se aplica em países onde você pode dar o imóvel para outros financiamentos, que não imobiliários, para capital de giro, para compra de automóvel, enfim. Então, isso daí, na realidade, não vai acontecer no Brasil. Bolha imobiliária é um nome que não vai acontecer. E o que a gente pode chamar do fenômeno, o que a gente pode dizer do fenômeno que acontece hoje no Brasil e que o Rio de Janeiro está incluído, que é justamente essa valorização dos imóveis e a visão dos imóveis como investimento? Olha, os imóveis, logicamente, situados em zonas mais nobres, tiveram, logicamente, um aumento de preço, que já está sendo estabilizado. O companheiro aqui do Secov pode dar dados melhores para nós. Eu sou do Sindicato da Construção Civil e nós abrangemos todos os tipos de habitação e obras. Obras de habitação popular, habitação social, mercado imobiliário como um todo, obras de infraestrutura, obras públicas. E o que nós achamos é que, de fato, com o advento da Copa do Mundo e da Olimpíada, o Rio de Janeiro ficou muito no cenário. E, logicamente, houve uma valorização, que eu acredito, bastante grande, em imóveis mais nobres. Mas a questão dos imóveis mais simples, para as famílias que precisam de moradia, houve uma certa estabilidade e, logicamente, elas vão ter os seus preços um pouco mais elevados por conta de uma novidade que aconteceu no ano passado. Foi aplicada uma norma de desempenho que melhorou as especificações das moradias residenciais, com isolamento térmico, acústico, aquecimento solar, eólico. Isso tudo deve
aumentarem de 5% a 7% o custo das obras, mas é em benefício da própria população. Está tornando mais sustentável, que era uma coisa que a gente falava que o sistema de construção não era... E a norma de desempenho ela veio para ficar, ela demorou muito a ser implantada, ela vai onerar um pouco, mas em benefício de todas as famílias. Muda essa realidade um pouco no Rio de Janeiro. A gente pode falar do Estado como um todo? Isso tem acontecido também em outros municípios? É claro que no Rio de Janeiro, por ser o alvo desses investimentos todos que o Roberto colocou bem, em relação à Olimpíadas e à Copa do Mundo, teve essa valorização, você teve mais quantidade de incorporações, ou construtores, investidores e até a demanda mais aquecida também. Mas a gente pode citar como o Estado também como uma região que também foi contemplada, né? Tem a região aí do Norte Fluminense, você tem a região de Campos, tem a região de Macaé, tem a região ali também com um público um pouco diferente, mas ali da Costa Verde, Angra dos Reis, assim, com construções um pouco diferentes, sendo contempladas com produtos e com projetos que há muito tempo também não eram contempladas, a própria região serrana também. Então, assim, de um modo geral, dentro de um equilíbrio, você também encontra o Estado do Rio de Janeiro sendo beneficiado por esses investimentos e por esse momento favorável que o mercado vive, né? E a gente está conseguindo, então, atacar essa questão do déficit habitacional com essas construções? Sim, sem dúvida alguma. Nós conseguimos, através de um programa de habitação de interesse social, que nós tínhamos sugerido ainda na primeira eleição do presidente Lula, ao governo, e que, de fato, houve vontade política do governo. Eu não tenho partido nenhum, eu tenho apenas que começar a comentar isso. Houve grande vontade política, foi implantado o programa, que se chamou o programa Minha Casa Minha Vida, que está sendo aperfeiçoado. É um programa muito importante, porque a Constituição brasileira, ela diz que todo brasileiro tem direito à moradia, e não estava acontecendo isso. O nosso déficit era de 8 milhões de moradias, e ele, de uma certa forma, está sendo reduzido. Só que agora nós temos um fato novo. Os jovens querem morar sozinhos e existe o pessoal da quarta idade. Então, com isso, nós temos que ter moradias dignas para esse pessoal. E justamente a questão da acessibilidade, da sustentabilidade é muito importante nessas moradias. Então, nós temos que ter realmente moradias para jovens e para idosos. Isso daí tudo é importante e em número cada vez maior. São as novas oportunidades surgindo. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.